Tá fechado? Sim. Vamos ver, mano, como é que foi aí a conquista do Corinthians na Copinha. Vamos lá ver. Esses meninos aí, tem uma molecada muito boa. Tem o gol do Carlinhos. Esse Carlinhos é bom jogador, né, mano? Então, Benja, o Carlinhos ele perdeu perdeu do Marquinhos. gols. Quem cruzou pro Marquinhos, que o Luxemburgo tinha falado aqui na terça-feira, que o Vanderlei falou que o jogador que ele tinha mais gostado do Corinthians é o Marquinhos. Então, Benja, o Carlinhos ele perdeu alguns gols que não poderia perder na Copa São Paulo, mas com toda certeza absoluta ele é muito melhor do que o Gustavo, lá que o Corinthians contratou ano passado. E aí, ó, desculpa, mano, tá aí o gol do Marquinhos, que é o cara que o Luxemburgo tinha falado. Que é o jogador da infiltração. Mas o melhor jogador do Corinthians nessa Copa São Paulo foi o Pedrinho, Benja, sem dúvida. Foi eleito o melhor jogador da competição. Sim. Né? E esse cara tem que estar inserido nesse contexto aí do time principal. O Mantuan com certeza. É bom jogador, mano. Não, concordo. E o É muito Delamore? bom, mas tá muito O assim. Delamore é um zagueiro, aquele lá, o filho do Geraldo Delamore, que foi o assistente técnico do Tite. É bom zagueiro. O É verdade que a Lázio barba quer lá ele, em já? É verdade que a Lázio quer um menino? Agora parece um monte de gente no... Mas a informação que eu tenho é que a Lázio quer o Delamore e o Atlético de Madrid já sondou o Pedrinho. Informação quente isso aí. Caramba, Agora, você quer ver uma coisa? O Marco Belo pode me Esses ajudar. meninos, só um minuto. Só um minuto. Acho que tem pelo menos 5. Esses meninos são do Corinthians ou é aquela coisa de sempre que a gente vê em categoria de base? É um dedo é dele, uma perna é do outro? Como é que é? Eu só vou explicar para você. Na administração do Roberto Andrade, nenhum jogador do Corinthians foi fatiado. Nenhum, zero. Os outros que administraram o Corinthians, antes do Roberto, fatiaram os jogadores com empresários. Na administração do Roberto Andrade, nenhum jogador foi fatiado. Tô certo? Tô falando alguma coisa que é verdade? Não, tá certíssimo, só que alguns jogadores foram contratados, não foram formados no Corinthians. Por exemplo, o Carlinhos, o artilheiro da Copa São Paulo, veio do Novo Horizontino. Quem trouxe o Carlinhos foi o Eduardo Ferreira. E o Novo Horizontino pedia R$1,5 milhão. O Corinthians comprou por R$500 mil, 50%. Então ele já veio fatiado. Ele tem 50% por R$500 mil. O Corinthians não deu nenhum jogador da base em troca de dinheiro. Sim. Contratou o Carlinhos, mas não deu nenhum jogador em troca de dinheiro. E o Pedrinho? Como é que é a situação O Pedrinho dele? é 100% do Corinthians. Sim. O Pedrinho é 100% do Multa de Corinthians. R$40 milhões. Lembra do Guilherme? O Guilherme centroavante do Atlético, do Corinthians, São Paulo, que é técnico do Novo Horizontino. O Guilherme, quando veio fazer aqui com o Benja, ele falava aqui fora do ar do Carlinhos. É? Olha, o Corinthians está trazendo um menino aí, que a boleirada sabe, né? Claro. Falou aqui na época, olha, tá trazendo esse menino aí, tem um Só posso fazer um questionamento? Um abraço pro Guilherme, o Guilherme tem visão. Guilherme, só uma coisinha, o Corinthians tem um excedente hoje no elenco de 11 jogadores, é isso, né? O treinador não tem, pelo número que ele quer trabalhar, sobram 11. Sem Jadson. Sem o Jadson. Tem mais 2 na seleção sub-20. Que estão jogando bem. E o Léo Jabá. Não, 3. E o Maicon. Arana, Léo Jabá e Maicon. São 3 jogadores na seleção brasileira. Aliás, o Léo Jabá está jogando muito bem das vezes que entra. E está na frente do Carlinhos nessa briga aí. Tem esses 3 para voltarem. Tem 11 de excedente, 3 que voltam e a torcida pede pelo menos 4 desse time da base para o time de cima. Como é que encaixa tudo isso? 7 com um excedente de 11. Dá um excedente de 18. Aí vai ao encontro Deu daquilo que... Essa é uma informação que é referente a isso. Pode falar. Quem é que falou ontem pra gente aqui de time B? O Alexandre Matos. O Alexandre Matos. Gostaria de fazer um time B. Seria muito legal se os times pudessem fazer... O Santos tem um time B. O Vitor Bueno, por exemplo, ele veio do time B. Foi puxado no Botafogo de Ribeirão. sim, mas o Santos contratou ele para jogar no time B. Ele não foi contratado para jogar no time principal. Então, vamos supor, se você tem um time B, o Corinthians poderia acomodar esses meninos para ir participando de algumas competições. E à medida que você tem um problema, você vai lá e pinça o jogador. Isso seria muito interessante. O Osmar Loss. A federação poderia entrar em acordo com os times grandes, porque a Copa São Paulo ela dura praticamente o ano inteiro. Dura o ano inteiro. Copa Paulista. Copa Paulista, perdão, você tem razão. Antiga Taça Federação Paulista. Isso. Né? Então, você poderia fazer isso e quando você tem um probleminha, você vai lá e pega o moleque. E dá rodagem pro cara. Se o titular voltou, você devolve o menino pro B. Entendeu? Eu acho que seria legal. O Osmar Loss, ele pediu a criação de um time sub-23. Porque alguns jogadores desse time campeão vão estourar a idade. É o caso do Delamore. O Corinthians está analisando. Deve ter uma reunião entre sexta-feira e segunda-feira, final da semana ou início da semana, para resolver se é viável o Corinthians montar um time B, um time sub-23 ou não. Está nos planos do Corinthians para não perder um monte de jogador, né? O Casemiro, ele saiu do São Paulo, foi pro Real Madrid B. Do Real Madrid B ele foi pro Porto, voltou.
O e hoje André, tá lá, né? André Della Antônia fala que você está enganado. Ele fala que o Pedrinho, o Corinthians tem 70%, não é 100%. Não, o resto é do empresário dele. Não, Mas não pertence a nenhum clube. Então tá fatiado. Não é de clube. E ele foi contratado também, ele não foi formado. Não foi formado no Corinthians. Dos Corinthians ele tem 100%. O que o Pascoal falou é que o Corinthians não cedeu parte de nenhuma nenhum jogador. Não, porque eu perguntei desses moleques da base, era tudo do Corinthians. Os que são do Corinthians são 100% do Corinthians. Os que vieram contratados têm participação ou do empresário que trouxe o jogador ou do clube que cedeu. O Pedrinho, aliás, passou por Vitória e São Paulo antes de se destacar no Corinthians. É só sobre o Della Amore, ele tem 20 anos de idade. Tem essa oferta da Lazio, realmente. Tem mesmo? Ele é agenciado pelo mesmo empresário do Jadson, Marcelo Robalinho, é o empresário do Della Amore. A Lazio adorou a participação dele no jogo Corinthians e Juventus 3-0. O representante estava no estádio, já fez a oferta. O Corinthians ficou sabendo, só que vazou essa proposta, por isso eu não sei se vai dar certo. Não sei. Esse moleque é melhor que o Pedro Henrique. E ele tem 20 anos. Na frente dele, no profissional, tem Pedro Henrique, tem o Léo Santos, tem o Wilson, tem o Balbuena, tem o Pablo, que foi contratado, o Iago que vai ser emprestado para Ponte Preta. O Della Amore mede quanto? Eu não sei a altura dele, ele não é... Ele deve ter 1,87 m, mais ou menos, por aí. Só que ele não tem espaço no time principal. E vai estourar a idade nos juniores. Ou seja, ou o Corinthians vende ou não tem onde colocar o garoto. Você pode emprestar, exatamente. Empresta o jogador. O Romão que vocês falaram aqui, ó, o Corinthians não gosta hoje. Gosto muito, mas aí que tá, Pascoal. A comissão técnica deposita uma fé enorme no Moisés e no Guilherme Arana. O Romão seria a terceira opção para lateral esquerda. Vale a pena ter mais um lateral esquerdo? Não, mas a Série B do Campeonato Brasileiro, ela é intensa igual a Série A. Claro. Ela é jogada o ano inteirinho. Você pode perfeitamente prestar esses meninos aí para um time da Série B, eles ganham cancha. Até da Série A, é interessante você ter parceria com times. O Corinthians, por exemplo, tem parceria com o Bragantino, acho que o Flamengo de Guarulhos, né? Faz bons negócios com a Ponte Preta. Exatamente. Mas aí não é parceiro, aí é questão de negócio. Mas é interessante você ter um parceiro onde você possa colocar alguns jogadores para que esses jogadores ganhem cancha e quem está recebendo também vai gostar. Vai achar interessante. Antigamente isso aí era mais fácil. Hoje, com os moleques saírem tudo tão cedo, o cara prefere logo vender logo de cara para um time da Europa do que emprestar para ganhar cancha. Eu acho um desperdício, por exemplo, vender o Della Amore agora. Peraí, eu acho um desperdício. sobre... Ainda é o Corinthians, você vai trocar o assunto. Não vou trocar, é porque eu tenho que trocar o assunto, mas relativo ao Corinthians. Já teria feito a pergunta se você tivesse... Então faz rápido. Marco Belo, você falou a respeito do relacionamento. Um tema que causou uma certa polêmica no passado foi com relação ao Mauri Lima, o preparador de goleiros, aí com relação ao Cássio. O Cássio voltou agora, mas o Walter estava lesionado, estava com problema na costela. Como é que anda, já que você é setorista do Corinthians, estava frequentemente ali presenciando conversas, etc e tal. Qual que é o relacionamento hoje do Mauri Lima e do Cássio? Marco Belo fica atrás da porta, né? Falar que ele fica lá só teve aquela polêmica por causa da declaração do Mauri, que foi para mim, inclusive, que ele era mais o Walter do que o Cássio, que o Walter seria titular em praticamente todas as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Na verdade, a intenção do Mauri foi elogiar o Walter, que era titular naquela época, mas acabou respingando no Cássio. Você fala que um é melhor é porque o outro é pior, né? E o Cássio ficou chateado. O Cássio ficou chateado porque ele tem uma personalidade muito forte, só que eu acompanhei a sequência dos eventos lá no Corinthians. O Mauri conversou com o Cássio praticamente todos os dias, treinou o Cássio do mesmo jeito. Eu percebi até uma atenção especial do Mauri, talvez até por causa disso, com o Cássio. Ele parava o treinamento, ia lá com o Cássio, ficava 15, 20 minutos treinando alguns fundamentos do Cássio. Então não tem esse negócio, às vezes as pessoas pensam, por causa da declaração do Mauri, ele não treina o Cássio, ele só treina o Walter. Nada a ver. O Mauri é um cara super profissional que está no Corinthians há quase 10 anos, se não mais do que isso. Formou o Everton, que está na seleção brasileira, formou o Danilo Fernandes, formou o Júlio César, tantos goleiros que passaram lá pelo Corinthians. A escolha não é do Mauri, a escolha é do Carille, e a informação que eu tenho é que o Carille vai optar pelo Cássio tecnicamente. Que bom, eu fico feliz porque eu sou fã do Cássio. Ontem o Corinthians... Não. Você persegue o Cássio. Não fica com essa cara, não vem com essa história, essa cara de pudim, não. Vem com essa história, não. Essa cara de cachorro que essa cara que comeu e não gostou. Ontem o Corinthians ganhou a copinha no Pacaembu, tinha 36 mil pessoas. Você viu quanto que deu de renda por líquido pro Corinthians? 850 mil reais. O ingresso era barato. Então, mas deu... Ótimo, excelente, gente. Ótimo, final da copinha, você pegou... E esse dinheiro não vai pro estádio. Então, aí tá. 36 mil pessoas ontem, Fábio Sormani, no Pacaembu. E você via ontem que o torcedor do Corinthians no Pacaembu
é uma vibe diferente, ou não é? Mas esse jogo, se fosse na Arena Corinthians, também estaria lotado. O Pacaembu é diferente, ou não é? O torcedor do Corinthians tem saudade. Já tem gente aqui dentro do estúdio lá balançando a cabeça que sim. Eu gosto mais do torcedor do Corinthians prefere o Pacaembu, aí você prefere o Pacaembu ou Itaquera? Pacaembu. Em termos assim, o Pacaembu é aquele estádio old school. Que remete você à década de 80, à década de 90, quando os estádios aqui na cidade de São Paulo ainda eram festivos. Eu acho legal você ter uma casa bonita, uma casa com padrão Copa do Mundo, mas eu acho que foge um pouco da essência Corinthians, Pascoal. O Pacaembu é aquele estádio que acolhe o pobre, acolhe o rico, tá certo? O banguelo, o bonitão. Mas é verdade. A Arena Corinthians parece que ela faz uma seleção, faz uma triagem pra entrar no estádio. Aonde? É aquele cara que tá assim, ó, tirando selfie de camisa. Isso, mano, não é verdade. Não é verdade, mano. Perfil, não é verdade. Perfil, não é verdade, mano. O Cássio, uma vez aqui no Boa Noite Foco, você estava fazendo com a gente no dia do Cássio? Sim. Que foi perguntado para ele se ele preferia a Arena Corinthians e Pacaembu. Ele falou, gosto dos dois e tal, mas... Pacaembu. Não, o senhor fala Você prefere Pacaembu ou Itaquera? Eu acho que tem que jogar Itaquera. Tem que jogar Itaquera. Não, mas você prefere qual? Eu prefiro a Itaquera. torcida do Corinthians é a mesma do Pacaembu que a Itaquera? Não, é outra torcida. Não é. É outra torcida. Então, é outro naipe de torcida. Você concorda comigo? Então você acabou de me criticar. O que muda? Não, senhor. Não, senhor. O Pacaembu é coxinha. O que muda o torcedor do Corinthians... O Pacaembu não. O que muda o torcedor do Corinthians do Pacaembu... O que muda a torcida do Corinthians do Pacaembu para Itaquera, na tua visão? Na minha visão o preço do ingresso limita ou estratifica as pessoas que vão para Itaquera. Mas eu acho que o Corinthians tem que jogar Itaquera. É isso que eu ia falar. Ontem o ingresso foi de 30 a 50 reais. Não é barato. Que é o ingresso da torcida organizada lá em Itaquera. Que é do pessoal então, que não tem nem o lugar pessoal pra que sentar, fica só no setor norte, que é atrás do gol de Itaquera, pôde ocupar o Pacaembu inteiro. Então, Você também prefere tem Itaquera isso. ou Pacaembu? O Pacaembu é mais gostoso, mas tem que jogar em Itaquera. Não, isso é outra eu coisa. preferia, eu achava super gostoso o antigo Palestra Itália. Era um estádio super agradável de se trabalhar, de se ver jogo, ali naquele antigo fosso. Belo. Não é onde vai jogar. Você prefere qual? A Arena Corinthians ou o Pacaembu? O Pacaembu é mais gostoso. Ver o jogo do Alambrado, como disse o mano, old school. Você prefere qual? Tanta mão de obra. Desde que eu sou moleque, se fala, gente, vamos fazer estádio. Não, isso é outra história. Mas tem que ser na Arena do Corinthians. Não é isso. Eu prefiro a Arena, pronto, pra resumir. Para simplificar, eu prefiro a Arena também. De obra, gente, E você, pra fazer estádio. Também prefiro a Arena, é a casa do Corinthians. É a casa do Corinthians. Não vai pagar, não Mas tem dinheiro, vai também era a acertar casa do depois. Corinthians, sempre foi. Vai levar o projeto agora pro Conselho aproveitar. O Pacaembu é roots, cara. O Pacaembu, ele resgata aquele negócio do futebol antigo. Lógico que era muito mais legal, cara. Hoje em dia, esse negócio aí... Vocês não podem esquecer... Você não pode esquecer o sonho. Vocês não estão tratando o sonho do corintiano, que era ter casa própria. Não é isso. Vocês não estão tratando. O Corinthians, ele conseguiu ser campeão da Libertadores, o Pacaembu. O Pacaembu tem uma história muito bonita com o Corinthians, Pascoal. O que eu falo aqui a respeito aí do Pacaembu é aquele fato da torcida jogar com o time, no Pacaembu era muito mais intenso. O torcedor que ia pro Pacaembu, Pascoal, aquele torcedor mais maloqueiro, entendeu? Aquele cara que vibra, aquele cara que grita, é uma panela de pressão. Mas não que a Arena também não tem. Mas, Pascoal, muda o perfil. A torcida do Corinthians no Pacaembu é uma, a torcida do Corinthians na Arena é outra. Vide o preço dos ingressos. O torcedor do Corinthians que tá acostumado na Arena, Pascoal, você pega ali. O último jogo que eu fui na Arena Corinthians foi Corinthians e Atlético Paranaense no penúltimo jogo do Campeonato Brasileiro no ano passado. Não é a mesma intensidade do torcedor. O calor é diferente. Olha aqui, tem uma enquete que eu fiz aqui e é muito pau a pau, Pascoal. A minha preferência é jogar na casa do Corinthians. Qual é a casa do Corinthians? Se o Corinthians teve a possibilidade de arrendar o Pacaembu. Você que é torcedor do Corinthians, não é essa. A vida inteira não tem casa, não tem título, os cambal de Madureira. Mas você entendeu a pergunta dele? Agora que tem, vocês querem mudar. Porque ninguém quer mudar. Mas eu acho que tem que jogar na Arena porque é a casa do Corinthians também. Mas é outra questão. Eu sei que você quer mudar. Se você for fazer... A pergunta só é pro torcedor do Corinthians. Você prefere a Arena Corinthians ou você prefere o Pacaembu? Porque ontem tinha muito torcedor... Você quer apostar que vai dar Arena? Porque o grosso da torcida do Corinthians, ela vive ali. Ali é o reduto do Corinthians. O Pacaembu fica numa região riquíssima de São Paulo. O torcedor mais simples, mais pobre, ele tem dificuldade para chegar no Pacaembu, apesar das linhas de metrô e tudo mais. Mas nunca foi impeditivo. Mas o Pacaembu, ele era habitado por coxinhas. Não acho. Eu fui lá várias vezes. Discordo. Fui lá. A exceção da torcida da curva ali,
O resto era tudo tobogã, coxinha. imagina, o tobogã tinha coxinha. Em frente, aquela cadeira em frente. Também. E assim, a exceção daquele ali. O tobogã também tinha coxinha. Coxinha que não conseguia comprar ingresso porque vendia tudo, ele ia pra lá. Você entendeu? O Pacaembu, você entrava no Pacaembu, você passava em frente do Pacaembu, só carrão. Só carrão. Os caras tudo em sapatênis. Onde você viu isso? Gente, eu trabalhei na Rádio Jovem Pan e na Bandeirantes e fazia jogos no estádio. Muitas vezes nos encontramos lá. Ao lado do Corinthians está situado exatamente aonde o Corinthians se pertence, que é a Zona Leste. Olha, eu fiz uma pergunta. Então tem que ser lá, na minha opinião, do Pascoal também. Quem mais? Do Belo também. Não, o Belo prefere pra Pacaembu. Se fez Itaquera, tem que ir pra Itaquera. Não, Itaquera não é essa, gente. Mas sim, Tem respondendo a Itaquera, sua eu pergunta, perguntei. Pacaembu. Não é o que o Pascoal desvirtua todas as polêmicas. Não desvirtuei É uma nada. Eu pergunta. prefiro que jogue na arena. Então, essa é a pergunta. Não é se prefiro. tem lá. A pergunta é, o torcedor do Corinthians prefere a Arena Corinthians ou o Pacaembu? Tem uma música do Milton Nascimento que ele fala: o artista tem que ir onde o povo está. O Corinthians tem que ir aonde a sua torcida está. A torcida do Corinthians se concentra. Claro que o Corinthians tem torcedor na Zona Sul, tem, claro, óbvio. Mas o grosso da torcida corintiana se concentra na Zona Leste. É ali o reduto corintiano. O estádio tem que estar lá. Não é o estádio. No Pacaembu, cerca de 10% dos ingressos eram vendidos a preços mais caros. Era numerada coberta. Mas você acha que se ele continuasse no Pacaembu, os caras não iam mexer nisso? Não, na Libertadores, por exemplo... Na final da Libertadores cobrou R$500 o ingresso. Então, na final da Libertadores não era esse tipo de torcida que o Mano citou, que era o tipo de torcida nos outros jogos, no Campeonato Paulista, Brasileiro. Agora, em Itaquera, o estádio foi projetado para 60% dos ingressos serem mais caros, serem elitizados. Até para poder pagar o estádio. Até porque tem que pagar o estádio. Isso que eu estou falando. Não importa você colocar um estádio na periferia, um estádio onde o torcedor mora, o torcedor de Itaquera hoje não vai para o estádio. Tanto que o setor oeste, que é o setor mais caro, vive vazio. Quer ver uma coisinha? Onde é que o senhor está comprando apartamento na Zona Leste? O senhor não vai morar. O senhor não vai morar na Zona Leste? Se Deus quiser e Deus permitir. Guaianazes, estou chegando. É um hipócrita do caramba. O Luiz Butti, eu vou ler alguns tweets. Por que você fala assim? Não fala assim dele. Porque no ar ele não fala. Fora do ar você pergunta onde ele comprou o apartamento. Guaianazes, quer que eu te mostre a escritura? Tá bom, então quer apostar? Aí, cartório, manda aqui. Então vamos apostar? Mas já comprou? Vamos fazer o seguinte. Você vai mostrar o cartório certo ou você vai mostrar? Vamos fazer o seguinte. Se você trouxer a escritura do apartamento que você comprou falando que é Guaianazes, eu te dou R$10 mil. Não saiu. Você mobilia. Se saiu o teu, se você mostrar onde é, você me dá 5 mil. Quer? Porque não vai ser na Zona Leste? Sim ou não? Você vai morar? Zona Leste. Não. Zona Leste. 5 mil contra 10 mil. Quer? Vamos averiguar isso daí, porque não pode apostar dinheiro. Você pode estar praticando aqui uma infração. O Luiz Não Butti, podemos apostar dinheiro no ar. Eu vou ler algumas mensagens. Olha só, o Luiz Butti. Poupei ele agora e passou. Se der, aí ele põe entre aspas, como diz o Mano, né? O Mano adora fazer assim, ó. Então, se der uma maloqueirização no setor leste, resolve o problema. Dá uma flexibilidade lá que vira roots. Não vira porque tem cadeirinha, velho, tem mármore, o Rogério tem Martins fala assim, o Pacaembu... O Rogério Martins falou, o Pacaembu é obsoleto. Não, leste não é tudo isso não, é 120. O Rogério Martins falou, o Pacaembu é obsoleto. Filas para entrar, banheiros horríveis, a arena é top. O Lucas Tomás, ele fala, prefiro a Arena Corinthians. O Clarence Williams, Benja, pelo bem do Corinthians, Pacaembu. O José Carlos 10, prefiro o Pacaembu, só que é melhor jogar na arena. Ah, então, tá vendo? É porque você fez isso, não é o que é melhor, é o que ele que prefere. Enfim, olha, o Paulo Lozzi, prefiro o Pacaembu, local onde o Corinthians venceu vários. Até o gramado da arena foi projetado para o Corinthians jogar melhor na arena. Posso ler os tweets? Não grita com o Pascoal também, cara. Pascoal. Você não pode fazer, não. Não foi do coração que você falou isso? Que isso? Não te ofendi. É porque... Não chora. É que você quer que jogue no Pacaembu. E a torcida não quer jogar. Você precisa ser convencido disso. Você que está em casa, vocês me ouviram falar o Corinthians tem que jogar no Pacaembu? Você quer. É uma pergunta. Eu não quero nada. O torcedor eu não quero nada. Eu fiz uma pergunta. Eu não quero nada. Pascoal quer o quê? Tumultuar isso? Pascoal quer
Encheu o saco falando português. Posso falar uma coisa rápida? Não. Outra coisa, o senhor falou que o time do Corinthians era medíocre, agora o senhor está mudando de opinião. Não, porque eu não falei nada. O senhor falou. Eu não falei nada. O time era medíocre. Agora eu quero ver se você segura a onda se o Corinthians joga bem. Eu não falei nada. Eu falei no começo do ano que eu estava preocupado com as contratações que o Corinthians estava fazendo. Ponto. Não falei que era medíocre. Vocês estão anestesiados pelo pessimismo. O Paulo Rossi falou aqui, eu prefiro o Pacaembu, local onde o Corinthians venceu vários títulos, incluindo a Libertadores, e preços mais em conta. Aqui, ó, o Kaique Dorival, preferimos o Pacaembu, mas acostumamos com a Arena. Então, mas sabe que tem uma outra coisa que estão pensando aqui agora? Uma outra coisa? A última, a Beatriz Mancini, mulheres têm preferência. Ela falou, o Pacaembu tem mais história, identificação, na Arena estamos construindo, é difícil escolher. Sabe um negócio que eu pensei aqui agora, a respeito do Pacaembu também? Muita gente trabalha nessa região ali da Paulista. Então acaba o trabalho, o cara vai fazer um lanche e vai para o Pacaembu. É mais fácil, o deslocamento é melhor. O deslocamento seja melhor. Aquele sanduba de perdeu do Pacaembu, hein? E outra, até o retorno, Sormani, é mais prático do Pacaembu. Como você está numa região central, se você pega talvez um ônibus no término da partida, você pode chegar na Barra Funda. Se subir tem um metrô para um lado, se descer tem um metrô para outro, se andar um pouquinho vai para frente tem a estação de trem. É isso, eu queria falar, eu pedi desculpa para vocês todos, queria falar com o Dr. Jaime Schlubo, meu psiquiatra que se aposentou. Dr. Jaime, como é que o senhor quer que eu mantenha uma tranquilidade nesse programa? Ele ficou, o senhor Fábio Sormani, 10 minutos batendo. Ele fica. Aí, 10 minutos depois, eu vou encerrar o assunto. Ele fala: não, ele estava pensando. Ele me deixa louco. Não há mais remédio que consiga dosar. Sim, a gente vai aprender, a gente não discute. Você precisa conversar um pouco mais comigo, Você tomou aquela água hoje, não? Vou te trazer um chá. Hoje não fez aquele barulho. Como é que chama o médico do Flavinho lá? Não, você se enganou. Aqui, ó. Olha aqui eu embaixo da mesa. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Deus do céu. Então não vem com essa, não. Eu não acredito. Quando ele toma esse negócio, você vai ter uma arritmia. Você vai ver tá com água, é água. Pode mostrar aqui na câmera. Vai ter uma arritmia com esse negócio aí. O quê? Vamos mostrar o WhatsApp. Quem tá mandando o WhatsApp? Roda aí. Galera da Fox Sport Rádio, sou muito fã de vocês. Meu nome é Joel Júnior, eu sou aqui de Ibaté, interior de São Paulo. E eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o São Paulo. Foi muito bem na Florida Cup.